Fala, meus queridos. Vamos para mais uma análise Born to Trade. Análise de quem nasceu para negociar. Vamos aqui identificar os principais pontos. O que aconteceu no nosso último pregão. Vamos identificar aqui as melhores regiões, os candles, do que aconteceu, candle a candle aqui. Vamos entender melhor como operar, como analisar o cenário, como identificar as melhores regiões para compra, para venda, as melhores regiões para não fazer nada. Vamos entender o que aconteceu. Mas vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês deixarem o like, curtirem o vídeo, compartilharem e muito importante, seguir o canal aqui, galera. Valeu e vamos embora. Estamos aqui com o gráfico do mini índice de 5 minutos. Podemos observar que o mini índice ele estava numa tendência de tentando romper as máximas. Aqui neste ponto é a nossa barreira de continuidade, que ele precisaria romper ela para dar continuidade ao movimento de alta. Lembrando que quando o mercado abre, ele já abre deixando pra gente aqui, ó, esse candle de força. Esse candle de força ele representa muito. Por quê? Porque o mercado ele já abre numa região já que para rompimento de barreira de continuidade, abre formando pra gente esse candle de força e dando continuidade, porque o primeiro candle do dia já é um candle muito interessante. Já é um candle que mostra que o mercado vai tentar romper, o mercado vai tentar dar continuidade. O que a gente precisa ficar atento? Precisa ficar atento a todo o cenário, o que está acontecendo. Ele faz o primeiro candle, rompe essa barreira de continuidade aqui, ele dá um rompimento, mas e aí, cadê o candle gatilho? Não houve candle gatilho nessa primeira oportunidade do dia. Aí o que acontece com o preço? O preço ele vem estagna aqui nesse primeiro movimento. Nessa região de máxima, nessa região de topo, o preço ele não está aceitando ser negociado. Mas como que a gente vai identificar os melhores cenários aqui? Como a gente vai identificar a melhor oportunidade para fazer uma entrada? Para ter uma entrada com uma alta assertividade e um baixo risco? Nesses movimentos aqui, a rejeição do preço. Onde que está vindo a rejeição do preço aqui? Se o mercado está acima de da barreira de continuidade, ou seja, a gente sabe que a gente está no topo. O que a gente faz no topo? A gente procura venda. Se a gente está no topo, a gente vai procurar venda, a gente vai procurar a exaustão do preço. Procurando a exaustão do preço, a gente vai procurar a melhor região. A melhor região para entrar vendido e buscar um altíssimo lucro. E o que aconteceu aqui? Se o preço está mostrando para a gente aqui, essa região é uma região onde de compra, mostrando doji, mostrando muito pavio. Onde que tem doji? O que é o pavio aqui? Olha o doji aqui, o primeiro doji do dia, o terceiro candle do dia, no gráfico de 5 minutos. Olha esse tanto de pavio que ele vai deixando, mostrando rejeição da ponta compradora. O mercado não está conseguindo romper, os vendedores estão se posicionando. Os vendedores eles estão alocando aqui. É uma leitura muito objetiva que a gente deve ter, uma leitura muito prática que a gente deve ter. Observem também que o mercado neste ponto é um ponto muito forte. Por quê? Porque é uma região aqui era inicialmente a nossa resistência. A nossa resistência ela foi esticada para este ponto. Se ela chegou neste ponto, está mostrando para a gente fraqueza na ponta compradora, mostrando que nos gatilhos, mostrando esse tanto de pavio que não está tendo fechamento acima, está tendo rejeição do preço para continuar subindo, a gente vai posicionar a nossa venda. Onde que posicionaríamos a nossa venda? Nesse rompimento aqui, stop na máxima. E onde que seria o alvo? O alvo seria na abertura do dia. O alvo seria na abertura. Ou seja, no a primeira mínima do dia. Onde que é a primeira mínima? Foi onde o mercado abriu. O mercado faz a abertura. Olha esse trade. Um trade altamente lucrativo. Com essa a taxa de assertividade altíssima para esse baixíssimo risco. Por que esse baixíssimo risco? Porque a gente está vendendo na melhor região. A gente está vendendo numa região de topo. E região de topo é região de venda. A gente vai buscar a exaustão do preço, vai buscar a melhor oportunidade para entrar. Mas aí o mercado continua o seu processo. O que acontece aqui? Ó?
ele rompe aqui até a mínima do dia e chega na mínima do dia. Para quem já tem uma leitura mais aguçada, já entende um pouco mais, o que que acontece? O que que pode ser feito? Neste ponto aqui, sabendo que aqui tem uma região muito forte, sabendo que deixou um candle gatilho pra gente. Esse candle gatilho aqui, fraqueza na força vendedora. Fraqueza na força vendedora. Candle gatilho. Opa, um trade muito tranquilo aqui, ó. Compra, stop. E onde seria o ponto de saída? Onde seria a oportunidade para sair? Onde seria o alvo do trade? Inicialmente, o alvo estaria nessa região. Por que nessa região? Porque aqui a gente sabe que aqui para trás tem um topo. A gente já tinha marcado esse ponto. A gente já tinha definido que aqui seria uma região muito interessante. Então, primeiro, entrada, stop, alvo. O preço vai lá e faz o toque, faz o teste, entrega pra gente mais um trade muito tranquilo. São análises objetivas, são análises que elas são feitas na hora que o mercado está se desenvolvendo. Aí o preço continua, vem, faz essa queda aqui, entrega outro trade pra gente, chega neste ponto aqui, tem realocação, não tem quem no gatilho pra gente efetuar uma compra saudável. O mercado volta a testar, fazendo essas mínimas aqui. E depois, neste ponto aqui, o que aconteceu nessa situação aqui, ó? Observe que o preço continua subindo. Ele tenta subir, ele tenta fazer um rompimento aqui. Um rompimento desse topo. Tentando fechamento acima. Nesses pontos aqui, o que a gente pode observar? A gente tem que observar, cadê o que no gatilho? Nós estamos numa região que era muito forte, era inicialmente uma região de resistência, que após o preço romper, ele vai se tornar uma região de suporte quando tiver confirmação, quando tiver fechamento e continuidade. O que a gente pode entender aqui nesses pontos aqui, ó? Primeiro, houve rompimento? Sim. Segundo, houve fechamento acima do ponto desse suporte aqui, dessa região? Houve, sim. Então, cadê o candle gatilho para dar continuidade? Opa, não tem o candle gatilho. Não tem fechamento para dar continuidade. Se não tem, se está ignorando esses fatores, nós temos que ficar atento e observar e não ficar enviesado apenas para a compra. Aí o que o mercado faz? O mercado vai lá e entrega para a gente uma nova venda. Por quê? Porque nesse primeiro ponto aqui, neste ponto aqui, é o mesmo ponto que o mercado estava trabalhando aqui atrás. Era a posição onde os vendedores estavam posicionados. Aí o mercado desenvolve e dá continuidade à queda. Mas quais são os pontos que a gente tem que trabalhar para o dia de hoje? Primeiro pregão da semana, vamos ter cautela, vamos trabalhar aí de pouco em pouquinho, ganhar o nosso dinheiro aí, sem preocupação. Vamos marcar sempre as regiões onde o mercado está brigando, as regiões onde o preço está se posicionando, máximas e mínimas do dia. Esses pontos aí são pontos muito interessantes para o dia de hoje. Vamos aqui para o nosso dólar. Vamos para o dólar aqui. Observe que ele está meio lateralizado. O dólar abre aqui nessa tendência aqui, com esse gap de baixa aqui. A partir do momento que o mercado abre aqui, ele já forma para a gente uma rejeição de dar continuidade na queda, de fazer um teste nesse último fundo. Então, o que a gente pode imaginar? Ele vai fazer um teste na máxima. E não é apenas imaginar, é entender o porquê, como que vai acontecer essa situação. O mercado já entrega o primeiro trade do dia neste rompimento aqui, ó. Vamos entender aqui, vamos só melhorar aqui. Isso, ficou mais claro. Vamos entender aqui, o mercado ele abre rompendo essa barreira. Se ele rompe essa barreira, compra no topo, stop no fundo. E onde que seria o primeiro alvo do dia? Na barreira que a gente já havia demarcado aqui, certo? O mercado não chegou lá, mas ele tentou fazer um fechamento. A gente tem que ficar atento a tudo isso. Ele não chegou lá inicialmente, ele ainda volta, faz um teste aqui e depois até tenta. Então, se o mercado ele não está tendo força para chegar, a gente pode entender que a força vendedora está se posicionando. A força vendedora está presente nesses pontos aqui, ó. Todos esses pontos aqui
são os pontos onde que os vendedores eles se posicionaram. Se os vendedores se posicionaram nessas máximas e a gente está em região de topo é região de venda. Então, nesses pontos a gente vai procurar a melhor venda. E aí estão os trades no dólar, os trades importantíssimos, entendermos todo o cenário, todo o contexto. Aí vamos demarcar aqui as regiões no dólar aqui para o dia de hoje. Vamos marcar o topo, como sempre, esse ponto aqui muito forte que já dando continuidade ao que já estava marcado, e por fim este último ponto que são as mínimas, a mínima do dia, a mínima de onde o preço veio buscar. A gente ainda pode ter que trabalhar mais um aqui nesse ponto aqui de muito forte. Por que este ponto? Porque é ponto onde o mercado ele trabalhou, o mercado brigou, o mercado teve dificuldade de fazer o seu rompimento. São as máximas, as mínimas e essas barreiras de continuidade do preço aqui, certo? Essa é mais uma análise. Não esqueça de deixar o like, tá, galera? Valeu!